Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas para embarque imediato no portão Rede Insana. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas, com destino em Apocalipse capítulo 22. Pedimos sua atenção especial às regras que estão no cronograma. A partir deste momento, o seu celular deverá estar mantido em modo avião a cada decolagem. Mantenha o cronograma atualizado e observe os avisos luminosos de não desmotivar. Afivelem os cintos e mantenha o foco na leitura, enquanto sobrevoamos esse desafio. Em caso de turbulência, respire fundo, use as máscaras de motivação e peça auxílio aos demais passageiros deste voo. O comandante e toda a sua tripulação têm a satisfação de recebê-los a bordo. Tenham todos uma insana viagem. Atenção, senhoras e senhores, passageiros do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas. Chegamos para mais uma escala. Nossa escala de hoje será em Gênesis capítulo 31 ao capítulo 33. Olá, Shalom, sementeiros do Reino de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Chegamos para mais uma escala desse voo insano, que é a leitura da Bíblia toda em 42 semanas. Eu quero convidar você a ficar conosco até o final desse voo, não deixando de curtir, comentar e compartilhar essa viagem incrível que será hoje. E antes de iniciarmos a nossa leitura, eu quero convidar você a orar comigo. Pai querido, amado Senhor, neste momento estamos aqui para a leitura da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso entendimento, para que possamos ouvir e entender a voz do Senhor falando conosco nessas páginas sagradas. Fique conosco, Pai, até o final desta leitura. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos lá para mais uma leitura? Gênesis capítulo 31. Jacó volta para a terra de seus pais. Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão lhe era favorável, não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo, como vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se ele dizia, os listrados serão seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois, chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos não cobriam as ovelhas. Os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras?
pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que havia acumulado em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou ídolos do lar que pertenciam a seu pai, e Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, pois, o Eufrates, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo, reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó. Por 7 dias de viagem, o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó. Este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: Porque tive medo, pensei assim, para que não aconteça que me tome a força as suas filhas, que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios da sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias, e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento, o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas, e os filhos são meus netos. Os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje?
a estas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz. Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: Ajuntem pedras. Eles foram juntar pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar Saaduta, mas Jacó lhe chamou de Galeede. E Labão disse: Seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede. E Mispa, pois disse: Que o Senhor vigie entre mim e você, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: Eis aqui um montão de pedras, e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja um montão de testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram, passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou seus netos e as suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para a sua casa. Capítulo 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e deu lugar àquele nome de Manaim. Então Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão a meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: Com estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois, os camelos, pois pensou: se Esaú vier atacar um grupo, o outro grupo escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Com o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os a seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos: Vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar: de quem você é, para onde você vai, de quem são esses animais que você vem trazendo,
responda: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos que vinham conduzir nos rebanhos. É assim que vocês devem falar com Esaú. Quando se encontrarem com ele, também dirão: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim: eu aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente, talvez ele me dê boa acolhida. Assim, mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Ele mesmo, adiantando-se, prostou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou e chorando. Daí levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse, se alcancei favor na sua presença, peço que aceite meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei aos poucos no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim naquele dia Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo.
E Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus! Chegamos ao fim de mais uma escala desse voo abençoado, a Bíblia toda em 42 semanas. Eu sou o pastor Paulo Roberto e este aqui é o canal Sementes da Palavra. Quero te pedir mais uma vez, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e até o próximo voo.